Vamos seguir agora, o Brian vai dar continuidade. Agora a gente vai falar de Klabin, né? Outra empresa aí que teve alguns investidores que falaram ali que tem essa questão do custo, o Puma 2 que está entrando, a oferta exagerada de celulose, né? Mas a empresa não é só isso, ela tem outras vertentes aí. O Brian vai explanar para a gente agora, fica à vontade, Sim. Brian. Então, aqui tem o resuminho, né? Falando do cenário mais desafiador, teve queda de receita, apesar de estabilidade do volume. A Klabin basicamente foi impactada no geral, em todas as frentes. Quem, por exemplo, olhou o resultado da Irani, que é uma empresa que é comparável com a Klabin, mais ou menos, porque a Irani vende só papel, enquanto a Klabin ela é um mix. A Klabin é difícil para comparar com a Suzano e com a Irani, porque a Suzano é só celulose. A Irani é só papel. E a Klabin faz o meio termo das duas. E nós vimos que as três empresas foram ruins esse trimestre. Basicamente, quando nós falamos de commodity, nós estamos falando de um preço que vai ser vendido que não está no controle da empresa. Quem define o preço é o mercado. Como que a empresa, então, ganha dinheiro? Eficiência operacional. Se ela conseguir ter economia de escala, ou seja, ela conseguir vender grandes volumes, reduzindo o custo que ela tem por unidade produzida, ela consegue ter um resultado operacional melhor. Então, entre empresas de commodities, as empresas que vão se sair melhor são aquelas que conseguem ter uma eficiência operacional melhor, ou seja, elas conseguem reduzir, elas conseguem enxugar o máximo possível de custos e despesas. Só que num cenário de baixa, num cenário que aquele mercado específico está muito ruim, por mais que você enxugue custo e despesa, tem uma hora que não dá. Tem uma hora que vai bater forte na empresa, isso é normal. Aí a gente vai ver as empresas que conseguem sobreviver e as que não vão sobreviver. Então, empresas maiores de commodity, elas tendem a ter uma vantagem justamente porque elas produzem com mais volume. Como elas têm mais volume, elas conseguem diluir mais esse custo e em teoria, elas conseguem também melhorar a parte operacional. Então, o resultado da Klabin, se a gente for olhar assim, bem de forma macro, sem entrar muito nos detalhes, ela apanhou porque o custo da celulose está baixo, ela como custa baixo, ela não consegue jogar o preço mais alto que os seus concorrentes, porque esse preço ele é tabelado no mercado que existe, que faz a comercialização dessa celulose. Como o preço está muito baixo, a empresa não consegue repassar além do que o mercado está pagando, ela vai sofrer mesmo. Tanto é que nós vimos que a receita teve aqui uma redução de 20% em comparação ao terceiro trimestre de 2022. E teve também, teve um menor, que eles falam, menor volume de vendas, redução dos preços do kraftliner e celulose e a valorização do real frente ao dólar. Como ela é uma empresa que vende em dólar, se o real começa a ficar valorizado, ela perde competitividade. Na empresa de commodity, em geral, elas surfam melhor um cenário quando o real está desvalorizado. Então, assim, olhando de forma macro, a empresa apoiou por causa disso. A questão que comentaram no grupo de, mas tem muita empresa que está vendendo celulose e por isso pode acabar com a Klabin, eu não consigo enxergar dessa forma, porque como é um mercado de commodity, entra o que eu acabei de falar, só sobrevivem as empresas grandes. Empresa pequenininha que tenta se aventurar, no primeiro cenário ruim do mercado daquela commodity, a empresa vai embora, fecha as portas, não aguenta. E o mercado se autorregula. Então, vão ter períodos mesmo que aquela commodity vai trabalhar com um preço muito baixo e vai bater nas empresas, e vai ter momentos que aquela commodity vai estar com um preço exorbitante, que é onde as boas empresas vão ganhar muito dinheiro, vão arrebentar de ganhar dinheiro, vai bater lucro recorde, EBITDA recorde, operacional recorde. E o momento ruim é o momento onde empresas como a Klabin vai acabar fazendo aquisições, né? De outras empresas desse mesmo setor. E a gente tem que ver que a gente está passando por uma mudança geral aí no mundo em relação ao uso de materiais descartáveis, né? Que a gente não tem um grande impacto ambiental. Canudinhos de papel, entre várias outras situações. Hoje, frutas são transportadas para outros países em caixas que são feitas com fibra, acho que é fibra curta, né?
É feito com Craftliner. Tanto que Craftliner, tem né? um Isso. produto da Klabin que eles apresentaram em 2019, que era uma caixa feita de um material. O Craftliner é um tipo de celulose, né? É feito a partir da celulose. A Klabin ela tem uma marca chamada Eucaliner, que é um craftliner feito a partir do eucalipto, que ela tem uma resistência maior e você consegue trafegar as frutas, igual, por exemplo, você comentou, Rubens, de um continente para o outro. Eles fizeram testes em 2020, transportando daqui para a Europa, por exemplo. Então, tudo isso aí é um diferencial da empresa, porque é como o Brian falou, tem empresas que só extraem, né, a celulose e vendem. A Klabin não, ela extrai a celulose, ela vende essa matéria-prima e ela também transforma essa matéria-prima. Então, ela trabalha nas duas pontas, né? Tanto na venda da matéria-prima quanto na transformação dela, o que é um diferencial que acaba fazendo com que a empresa não sofra tanto nesses momentos onde há essa grande oferta do produto primário, né? Então, assim, é um ponto positivo para a empresa. A gente tem agora a situação também do Puma 2, que eles estão fazendo, né, a entrada do Puma 2, estão começando a fabricação de novos produtos, e isso aí vai trazer um resultado provavelmente o ano que vem, lá para o meio do ano, é onde a gente vai começar a ver o maior resultado disso na empresa, creio eu. Sim, a empresa já entrou a primeira parte do Puma 2, a segunda está ainda em ramp-up, eles estão ainda evoluindo na segunda parte do Puma 2, eles já estão começando a fazer uma certa desaceleração nos investimentos, porque basicamente, acho que 90% dos investimentos já foram realizados na empresa, então, depois desse período, porque o Puma 2 foi um projeto muito grande, ela começa a investir menos. Ela tem o projeto Figueiras, que estava aí na lista, mas é um projeto bem menor que o Puma 2, então ela não tem que investir tanto igual esse projeto. E assim, a Klabin é um tipo de empresa que ela sempre trabalhou endividada. Então, eu acredito que é muito difícil no futuro nós vermos, por exemplo, uma Klabin trabalhando uma vez e meia dívida líquida EBITDA, por exemplo. Não é muito o perfil dela, ela tem um perfil de sempre trabalhar alavancado. E é uma empresa que, em teoria, quanto maior ela estiver, como eu comentei no início, quando eu estava falando da Klabin, quanto maior a empresa for, mais ela vai ter competitividade, porque empresas de commodity grandes, elas têm uma certa vantagem sobre empresas de commodity menor, justamente pelo volume que ela consegue produzir. Isso, em teoria, deveria gerar uma economia de escala, que é justamente ela produzir mais, ela conseguir diluir aquele custo fixo por cada unidade produzida, porque esse tipo de empresa ela tem um custo fixo muito grande. Então, quanto mais volume ela produz, mais ela consegue diluir esse custo, né? E o que nós temos aqui também? Nós temos a parte de despesa. A despesa ela conseguiu reduzir, como eu comentei aqui, tanto a parte de geral e administrativa, que o pessoal chama de G&A, teve redução de frete, ela teve redução de custo também na parte química. Então, a empresa fez a parte dela, que é o quê? Tentar vender a maior quantidade de volume e tentar reduzir custo, tentar reduzir despesa, mas, como eu falei, num cenário de baixa do mercado, não tem o que segurar, o lucro vai cair. Tanto que a gente viu um EBITDA ajustado de 41% a menos, né, a menor em relação ao terceiro trimestre. O endividamento bruto da empresa e o endividamento líquido ficou bem parecido, não teve uma variação ali tão grande. Aqui eles mostram o câmbio que eles comentaram, aqui o dólar, aqui se nós compararmos o terceiro trimestre com o segundo trimestre, ó, dólar médio lá foi 5,25 e o dólar final ficou em 5,41. Aqui o dólar médio ficou em 4,48 e o dólar final ficou a 5, né? Deu uma subida aqui no final do terceiro trimestre. Mas tem uma diferença, e como ela vende em dólar, isso acaba também impactando a empresa. Então, ela é uma empresa muito mais dependente do dólar mais alto. E aqui nós temos a visão, nós colocamos até essa imagem aqui de receita versus volume, vou até dar um zoom aqui, nessa parte de destaque, para vocês verem. Se vocês olharem os volumes aqui, ó, que está aqui na direita, nós vemos que quem foi impactado, basicamente, foi papéis, foi o segmento que teve menor quantidade de vendas, que foi de papéis. Mas se nós olharmos o volume total em relação ao terceiro trimestre de 2022, ou seja, em relação ao ano passado, a queda de volume foi de 5%.
Só que, quando nós olhamos a receita líquida total, a queda foi o quê? De menos 20. Porque celulose, mesmo com um crescimento aqui ó, de 4% no volume, a receita teve uma queda de 34%, que é justamente pela questão fator câmbio e também porque a celulose estava com preços bem menores em relação ao ano passado. Papel, mesma coisa, teve queda de volume nesse caso, e também ela não conseguiu repassar todo o valor, então também teve queda, por isso que essa queda de receita foi de 20%. E aí você tem queda de receita, e aí você tem custos e despesas que ficaram mais ou menos em linha em relação ao ano passado. Isso faz com que as outras margens acabem caindo, margem bruta acaba caindo, margem EBIT acaba caindo e também o lucro líquido acaba caindo. Por isso que eles comentam que teve, por exemplo, uma queda de 40% no EBIT. Ó, se nós olharmos a composição do custo caixa de celulose, teve redução, ó, se nós pegarmos em reais, de 1.400, ó, 1.417 para 1.314, mas isso aqui em real. Como o real ficou mais apreciado, lembra que nós falamos que o dólar teve uma queda, ó, mas em relação em dólar, ó, ficou em linha, quer dizer, o custo em dólar da empresa ficou mais ou menos em linha, mas como o real ficou mais valorizado, isso acabou tendo uma queda em real, a empresa acabou pagando mais barato em relação ao seu custo. Um zoom aqui, até ruim aqui para a gente ver, né? E aqui o comparativo ó, dos 9 meses, a empresa ó, teve redução de custo em real, apesar do dólar ter ficado ali mais ou menos em linha. Então a empresa fez a parte dela. E ali o endividamento, como nós comentamos, ó, ela saiu do trimestre anterior de 2,8 para 3,2. Na verdade, já teve um pequeno aumento. Eu falei ali que ela ficou mais ou menos em linha, mas não. O que ficou em linha foi o valor em dólar e o valor em real. Mas em relação ao trimestre anterior, ela teve uma pequena subida e foi basicamente por causa disso aqui. Ó. A dívida de longo prazo em moeda estrangeira em dólar teve um aumento, saiu de 19 para 22. E o que nós comentamos ali do CAPEX do projeto do Puma 2, ó, o que era o realizado e a realizar. Ó, nós vemos ó, que ia ser 12,9 bilhões e ela já fez 12,4. Então, basicamente, o que ela ia investir no projeto Puma 2 já está basicamente finalizado, e a parte de financiamento, o quanto que ela poderia sacar, né, que estaria em verde, e o quanto que ela acabou sacando. Então, aqui ainda teria 2 bilhões que ela poderia utilizar, que ela acabou ainda não utilizando, do resultado de Puma 2. Mas, basicamente, isso. Pode falar aí. Pode falar. Não, desculpe te cortar, mas assim, o principal ponto para se entender na Klabin é a questão da dívida, né? Porque assim, é uma empresa que historicamente rola dívida, é natural dela, a gestão da empresa faz isso muito bem, né? E é difícil às vezes para o investidor entender isso, né? Porque normalmente são poucas as empresas que trabalham dessa forma, né, e consegue fazer essa boa gestão de capital, né? E eu acho que esse é um dos diferenciais da empresa. Você pode fechar aí o que você ia falar e depois o Simon vai trazer para a gente ali de novo, né? Agora os indicadores ali historicamente da empresa, né? Para a gente complementar aí essa fala do resultado do terceiro trimestre. Não, tranquilo. Basicamente, entender que o resultado da empresa não foi tanto por causa de problema de gestão, foi mais por causa do cenário no qual a Klabin está passando e pela questão do dólar mesmo. Né? A questão de gestão eu não vejo um problema. A queda do lucro acabou acontecendo, teve uma queda ali de aproximadamente 40%, 40%, acho que 50% em relação ao trimestre do ano anterior, que foi um trimestre forte, 2022 foi um ano bom para a Klabin, e agora está passando por um ano aí mais desafiador, mas empresas de commodities são assim, são empresas que vão dar aí um pouquinho mais de emoção em relação às outras empresas. E aí entra a questão de gestão de risco. Se você não consegue ter esse tipo de empresa na carteira, que ela vai ter uma oscilação maior dos seus resultados, aí você tem que ajustar para ter uma posição menor na sua carteira e ter posição maiores de empresas mais resilientes, que vão ter o resultado mais perene, que não vai ter tanta oscilação entre um ano e outro. Ali, ó, quem olha esse endividamento bruto aí acaba se assustando, né? Mas se pegar ali a moeda estrangeira, olha a diferença, ele subiu 3 bilhões e meio, não, 3 bilhões quase, cravadinho, né, em relação ao outro período ali. Aquilo ali deu uma baita diferença, ó, no final deu, aí mesmo onde estava, aí mesmo, deu uma baita diferença no total ali, ó. Essa é a segunda, terceira, quarta linha aí. Então essa diferença aí é que jogou esse dívida líquida e EBITDA para cima. Uma coisa que vocês falaram ali, que o Brian falou agora do CAPEX, aquele CAPEX ali, agora ele vai diminuindo, né? Ele tende a diminuir para o resultado financeiro
começar a ficar um pouquinho melhor. Esse aí, ó, esses 12 bi, eles já estão chegando, ele falta 500 mil. Então, assim, começa a desacelerar para 2024 a empresa entrar meio que respirando melhor, né? Claro que aquele endividamento ali é muito alto, mas a partir disso a margem deve melhorar. Deixa eu botar na tela do Gerão. O ponto é se os caras vão deixar ela respirar, porque já falam em um novo investimento, né? Então, assim... ela não para, né? Uma empresa que... Aí o que acontece? Assim, a gente não consegue ver o PL da Klabin, ele vai... né? Porque como ela apresenta prejuízos em alguns trimestres, tem, né, a relação contábil dela após os ativos biológicos e a interferência do câmbio acaba desajustando muito. Então, é uma empresa que a gente olha mais, o enterprise velho por EBITDA, né? Normalmente, para empresas que são commodities, tipo a Vale, Petrobras, né, essas empresas da Klabin, a gente consegue tirar uma média histórica dele. Então, né, eu já puxei no Oceans aqui. Se a gente pegar a cotação, segue lucro, cara, tem um período aqui que é muito louco, ó. Esse aqui, ó, de 2002 a 2012, praticamente, né? Lucros positivos, cotação mais abaixo. Claro que já está descontado, acho que está descontado aqui, né? Porque está valendo centavos. Eu acho tá que descontado. Sim, Só que o que acontece? Depois o mercado corre atrás, né? Ele vai lá em cima. Hoje pode ver que ela negocia nessa faixa que ela está avaliada em 40 bilhões, né? Se eu não me engano. 24, mas firme é 45 bilhões. Então, né, por causa da dívida, né? Então, por isso que a gente tem que ver um enterprise velho por EBITDA, historicamente. Porque é uma empresa que está sempre endividada e que oscila muito lucro. Então, o PL vai ficar sempre negativo, ou vai ficar muito alto, ou vai ficar muito negativo. Se a gente pegar aqui, ó, olha só, ele oscila muito, né? Consegue ainda ter uma média de 16, hoje estaria abaixo de média, mas aí a gente tem que pegar períodos de ciclo até ela dar prejuízo, daqui a pouco ela dá prejuízo. Aí depois ela volta pro ciclo bom de novo. Então a gente pega esse aqui, ó, para ver historicamente. Ele era muito alto aqui em cima, no 2002 a 2009. E aí hoje a empresa trabalha nessa faixa. Então ela está bem abaixo da média. Praticamente, é que não dá para diminuir o tempo aqui para reajustar essa média, mas é uma média de 10 vezes hoje esse indicador. Então ela está abaixo. Conforme ela vai se endividando, ela vai diminuindo a dívida, o EBITDA tende a ir reajustando isso aqui para cima, né? Então a dívida acaba influenciando muito nisso aqui. Tenho dívida líquida aqui por EBITDA. A gente pegar o histórico dela, olha só, é 4,99 vezes. É muito alto, é quase uma dívida líquida EBITDA de elétrica, né, que trabalha na faixa de 3, 3,5. Então, assim, é muito alto. Mas pode ver que tem períodos que depois que ela desinveste, ele cai. Aí ele vem aqui, ó, para 1,5, 2. Aí daqui a pouco, ó, investimentos de novo. Aí sobe lá para 5, 6. Começa a dar resultado, né? Começa a diminuir aquela dívida. Volta para cá. Então, assim, dificilmente a gente vai ver aqui, ó, seria o menor patamar. Então, assim, a empresa investiu, beleza, tá produzindo, tá vendendo, né? O preço da commodity tá ok, câmbio ok, aí ela surfa isso aqui. Aí depois ela parece alguma coisa para investir, porque é uma empresa, se a gente pegar o histórico dela, ela se modificou várias vezes, né? Ela foi se modificando, foi atendendo mercados e demandas que ela acabou mudando muita coisa. Então a gente precisa entender que vai ser uma empresa sempre endividada, que provavelmente ela vai apresentar um trimestre de 80% de lucro maior e um trimestre de menos 80%, por causa da contabilidade dela. Mas pelo fluxo de caixa, a gente consegue ver que a empresa, beleza, ela consegue entregar, né, bons resultados, ó. Dificilmente vê o fluxo de caixa operacional negativo. Ele é crescente ao longo do tempo. A gente tem histórico aqui desde 2005. Tá pela Klabin 3 aqui, talvez na 4 consiga mais. Mas olha só, lá em 2005 era 945 milhões. Aí em 2008 a gente teve crise, caiu, mas ficou 35 positivo, né? E depois de 900 ele foi agora para a faixa de 8 bilhões, quase 10 vezes. Então assim, é muito grande no período de 15 anos, que é um período relativamente pequeno, né? Se a gente comparar, a empresa tem 120 anos. Se você volta ali no fluxo de caixa operacional, se eu não me engano, foi 2017 que entrou o Puma 1. Aqui tá 7, ó. O Puma 1 acho que foi, 2017. E aqui dá esse boom aqui, ó. Ó. Aí já aqui foi aquela precificação. Se pegar nas cotações, vai ver que ela sai, acho que de 2 para 5, 6 reais, uma coisa assim. Aí ela vira, opa, bola da vez, todo mundo fala da Klabin. Sim. Aí depois o que acontece? Quebra de expectativa, a cotação, né? Já começa a despencar e fica naquela faixa ali de 3,5, 4,5 já uns 3, 4 anos. Por quê? Porque estabilizou, né? Veio daqui para baixo, pum. Agora tem o 4 trimestre, talvez venha um pouquinho mais para cima, mas beleza. Agora a gente está falando de outra empresa já também, porque ela aumentou o patrimônio líquido dela, aumentou a capacidade de produção dela.
mas o histórico do fluxo de caixa operacional é excelente. Aumentou 10 vezes em 15 anos. O CAPEX é a mesma coisa. Olha só, ele vem aumentando, né? Aí ela reduz. Ó, 2017. 2015 ó, foi quando eles começaram o Puma 1. o projeto. Foi isso, 2014, 15. Aí começa a reduzir. Reduzir o CAPEX, aí começa Puma 2. Né? Agora começa a redução. Olha como ele já está encolhendo. Tem que ver para o ano que vem, talvez vai entrar nesse patamar aqui. Até porque agora a empresa é muito maior, né? Então ela exige um CAPEX maior. Mas eu acredito que a Klabin, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles divulgavam o guidance, né? No início no fechamento do quarto trimestre. Eu acho que eles pararam por causa dos investimentos. Talvez eles voltem a botar, o CAPEX para esse ano vai ser projetado em 3 bilhões. Então, beleza, já sabemos que é nessa faixa aqui. Depois vem reduzindo, 2, nós vamos investir de novo. Aí vai lá para 5, 6. A empresa sempre vai dar esses picos, ela vai se tornando cada vez maior. Então, a média no final, ela não vai ser essa daqui, ela vai vir para cá agora. Ela estava numa média, isso aqui, 600 milhões. Agora a média vai ser por aqui, na faixa de 2 bi. Por quê? Porque a empresa é maior. Eu acho que é isso, indicadores aqui. E tem um ponto lá sobre a distribuição de dividendos, que não é no lucro líquido, né? É antes. É antes. É pelo fluxo, pelo EBITDA e fluxo. Resultado operacional é crescente, né? Ele é em linha mais ou menos com aquele fluxo de caixa operacional. A gente pegar 2000 e quanto foi aqui? 2007, que ele estava 900. 2010, 800. Aí ele já está em 6 bilhões, 4,5 agora. O mercado precifica isso aqui, redução. Reduziu, beleza. Por isso que as ações pegar aí em um ano, ela deve estar caindo aí uns 10, 15%.